Bom dia, como você está nessa manhã? Tudo jóia? Tudo bem? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: você é uma bênção, muito bom tê-lo aqui com a gente nessa manhã. Amém, amém, amém. Você viu que gostoso, até uma brisa bem gostosinha hoje de manhã para a gente, né? Ficar bem fresquinho aqui, olha que delícia, que gostoso, né? Como o Pai prepara todas as coisas. Amém, pessoal. Um recado bem importante para os pais. Hoje nós vamos dar uma lembrancinha de Natal para o seu filho, para a sua filha. Então, ao final da celebração, ali onde tem a parte do herdeiros, você pode retirar o seu presentinho para o seu filho e para a sua filha, tá? Lembre de fazer isso antes de você ir embora, tá bom? Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o ano de 2024. Quem aí já tem grandes expectativas para o ano de 2024? Quem já está visualizando algumas coisas, esperando algumas coisas para o ano que vem? Eu creio que todos nós estamos com grande alegria no nosso coração, com muita espera, né, por iniciar um novo ano. Toda vez que nós iniciamos algo novo, esse algo novo fala de um novo ciclo, fala-se de novas coisas que vão ser estabelecidas, que vão acontecer, e assim será no ano de 2024. E eu gostaria hoje de iniciar falando sobre o tema que nós iremos trabalhar no ano de 2024. Você está pronto? Você sabe que um tema, ele não é só um tema que é jogado ao vento, né? Não são palavras que apenas são jogadas, mas quando nós estabelecemos um tema para um ano, nós estamos estabelecendo uma realidade que virá à existência. Nós estamos chamando à existência aquilo que já é no espiritual. E assim acontecerá no ano de 2024. Nós viveremos o ano de multiplicação em abundância. Esse será o nosso ano de 2024. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra para você muito especial. Quero ler aqui a partir do versículo 27 do livro de Gênesis. Se você quiser acompanhar comigo, Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 30, diz assim: portanto, Deus criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sejam férteis e multiplicai-vos, povoai e subjugai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E aconteceu, e Deus acrescentou, dizendo: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, e a todas as criaturas que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Amém? Vamos orar então, vamos começar a estudar a palavra de Deus nessa manhã. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo teu Filho que morreu por nós, que foi entregue por nós, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos desfrutar de plenitude, para que nós tivéssemos em nós a natureza do próprio Deus, e com essa natureza multiplicar, viver, desfrutar de uma herança celestial, que não é corrompida por coisas aqui da terra, como traças, ferrugens, por ladrões que podem roubar, mas nós podemos desfrutar de algo eterno, de algo que está reservado para nós nas regiões celestiais. Pai Celestial, nós te agradecemos, porque hoje nós somos coparticipantes com Jesus Cristo, de uma realidade que vai muito além de coisas materiais e de coisas terrenas, mas hoje nós temos parte na própria natureza de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, porque você nos amou, você nos perdoou, você nos resgatou do lugar onde nós estávamos e você nos trouxe para o reino da luz do teu Filho amado. Pai Celestial, muito obrigado porque você colocou dentro de nós o potencial de multiplicação, o potencial para que pudéssemos desfrutar de toda essa realidade. E hoje, humildemente, nós recebemos essa semente. Hoje, humildemente, nós recebemos dessa palavra e declaramos que viveremos aquilo que tu tens para nós no ano de 2024. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Então, meu querido, o design de Deus para o homem, o design de Deus para a mulher,
O design de Deus para a humanidade era para que nós pudéssemos desfrutar da realidade do próprio Deus. Quando Deus ele fez o homem, ele formou o homem à sua imagem e semelhança, é como se Deus ele estivesse colocando no homem a sua impressão digital. Deus ele colocou em Adão e Eva o seu DNA, a sua natureza. E porque Adão e Eva tinham o seu DNA, tinham a sua natureza, agora Adão e Eva poderiam então multiplicar, eles poderiam cumprir o propósito que Deus tinha para eles. O propósito de Deus para Adão e Eva estava baseado, em primeiro lugar, em ser como Deus. Ser como Deus. Deus ele faz Adão e Eva a sua imagem e semelhança. Então o propósito de Adão e Eva era apenas viver, apenas ser quem Deus havia criado eles para serem. Mas Deus diz também para Adão e Eva: Adão, sejam férteis. Diga comigo, férteis. Então, a primeira coisa que Deus embutiu no homem e na mulher era fertilidade. Fertilidade. Adão e Eva só poderiam multiplicar se eles fossem férteis. Você concorda comigo que para você multiplicar uma coisa você precisa ser fértil? Então Deus ele embutiu no homem a fertilidade, e somente com a fertilidade poderia então haver multiplicação. Então o desenho de Deus, o desejo de Deus para o homem e para a mulher sempre foi multiplicar. Multiplicar. Não é do desejo de Deus, não é do coração de Deus, não é da vontade de Deus que você não multiplique. Toda pessoa que não multiplica não está cumprindo o seu propósito aqui na terra. Porque o propósito original de Deus para a humanidade era a multiplicação. E o que é a multiplicação? A multiplicação não é divisão. Divisão não é multiplicação. Multiplicação é você ter o potencial de expandir, de multiplicar aquilo que você já tem. Só multiplica aquilo que você já tem. Você não pode multiplicar uma coisa que você não tem. Você só pode multiplicar algo que você já tem. Então por isso que Deus dá, por isso que Deus entrega, por isso que Deus faz pela humanidade aquilo que a humanidade nunca poderia fazer por si mesma. Por quê? Porque o Evangelho, ele é um presente dado de Deus para nós. A vida de Deus é um presente de Deus dada para nós. A vida de Deus não é algo que se possa conquistar, que se possa produzir, que se possa fazer, mas a vida de Deus é algo que é dado à humanidade, para que se possa multiplicar. Então muitas pessoas tentam multiplicar o amor, só que não receberam amor, por isso não podem multiplicar. Muitas pessoas tentam multiplicar a paz, só que não receberam paz, por isso não podem multiplicar paz. Muitas pessoas tentam multiplicar alegria, mas por não terem recebido alegria, não podem multiplicar alegria. E tudo aquilo que não se multiplica, se acaba. Tudo aquilo que você não multiplica, um dia vai faltar, um dia vai acabar. Então, o pensamento de multiplicação é um pensamento que faz parte do caráter de Deus. Diga assim comigo, o padrão de Deus é a multiplicação. Então, o caráter de Deus é um caráter multiplicador. Tudo que Deus faz com o objetivo de multiplicar. Tudo que Deus dá, Ele dá com o objetivo de multiplicar. Deus, Ele nunca vai dar uma coisa, Ele vai fazer alguma coisa e vai pensar assim, não, eu estou fazendo isso só para que isso continue da maneira como está, permaneça da maneira como está. Não, quando Deus faz algo, Ele faz aquele algo com o objetivo de multiplicar. Tudo que você tem na sua vida, Deus te deu com o objetivo de multiplicar. Tudo que você recebeu da parte de Deus, você recebeu para que isso fosse multiplicado, para que isso fosse expandido, para que isso se tornasse mais. Então, quando você vê algo acabando na sua vida, aquilo ali não veio de Deus. Quando você vê algo na sua vida que está chegando ao fim, aquilo ali não veio, não era para ter vindo. Você entende? Porque aquilo ali veio de uma fonte que não era fonte de Deus. Então é por isso que tudo aquilo que nós fazemos na força do nosso braço vai acabar. Por isso que todo dinheiro que você conquista fora de receber da parte de Deus, você recebe ali o teu salário, parece que vaza, né? Parece que sai, parece que a conta não fecha, não supre tudo que precisava suprir.
Isso demonstra algo que nós precisamos prestar atenção. Então Deus, ele os abençoou. Diga comigo, abençoou. Quando Deus, ele abençoa a humanidade, ele coloca um caráter de fertilidade. Então, se nós pudéssemos aqui ter um quadro, esse quadro seria: abençoou igual a tornou-os férteis. Bênção de Deus, fertilidade, igual a fertilidade. Então, a bênção de Deus para o homem é tornar o homem fértil. Tornar o homem fértil. Por meio da fertilidade, nós podemos então multiplicar. Então essa bênção estava sobre a vida de Adão e Eva. Essa bênção estava sobre a humanidade. Uma bênção de multiplicação. Deus, ele só pode multiplicar aquilo que ele já deu. Então Deus, ele dá a semente, ele dá as plantações, ele dá os animais, ele dá o alimento, porque ele queria que o homem multiplicasse. Ele diz assim: Adão, seja fértil, multiplique. Eu já te dei. Se eu te dei tudo isso, tudo que você tem que fazer é o quê? Ser um bom administrador daquilo que eu te dei. Então, Deus abençoando Adão e Eva, ele está dizendo assim: Adão e Eva, sejam bons administradores daquilo que eu dei a vocês. Então, tudo que Deus faz, ele coloca a sua impressão digital, e essa impressão digital é o potencial para multiplicar. Então, Adão, ele tinha o poder de multiplicar porque ele era fértil. Deus entregou ao homem ventre e solo. Diga assim comigo: ventre e solo. No jardim do Éden, quando Deus, ele forma Adão e Eva, ele entrega essas duas coisas para Adão e Eva: um ventre fértil e um solo fértil. Por meio de um ventre fértil existe multiplicação de vida, né? O ventre fala sobre o quê? Sobre um novo nascimento, sobre um novo ciclo, sobre coisas novas que passam a existir. O ventre tem esse poder de trazer à existência coisas que ainda não são, coisas que já são, que ainda não são no material, mas que passam a ser. O ventre tem esse poder de trazer a vida, a vida. E o solo fala sobre o quê? O solo fala sobre alimento, o solo fala sobre plantação, o solo fala sobre raízes, o solo fala sobre frutos, o solo fala sobre crescimento, o solo fala sobre amadurecimento. Então Deus entrega essas duas coisas para Adão e Eva: um solo e um ventre, ambos com fertilidade, com o potencial para multiplicação. E tudo, então, tudo que é fértil multiplica. Mas se tudo aquilo que é fértil multiplica, significa que tudo aquilo que é infértil não multiplica. Então, quando o pecado entra na raça humana, quando Adão e Eva se abrem para o pecado, se abrem para ouvir a mentira de Satanás, e eles permitem o pecado entrar na humanidade, então o que esse pecado faz? Esse pecado, ele perverte a natureza. Perverte a natureza. Você sabia que você estava separado de Deus, não pelas coisas que você fez na sua vida? Muitas pessoas acham, né? Venha para Jesus, porque Ele quer te perdoar dos seus pecados. Não. Você não está separado de Deus pelas coisas que você cometeu ao longo da sua vida. Porque você roubou, porque você fez isso, fez aquilo. Não é por causa disso. É por causa do pecado, natureza. Eu e você estávamos separados de Deus por causa da nossa natureza adâmica. Então, quando Adão e Eva, eles comeram do fruto, o que aconteceu? A natureza, imagem e semelhança de Deus foi corrompida, foi pervertida. Então, o que aconteceu com a raça humana quando Adão e Eva se entregaram para o pecado? A raça humana se tornou infértil. Quando Adão e Eva comeram do fruto, a natureza que Deus havia criado, a fertilidade, o potencial de multiplicação foi quebrado, porque o pecado corrompeu essa natureza. E ao corromper essa natureza, nós vamos perceber que a partir da descendência de Adão, do primeiro Adão, a partir da descendência adâmica, então todo ser humano, ele passa a existir debaixo de maldição. Vamos ver esse versículo então que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15 a 20. Então, a partir do pecado, o homem passa a ter um ventre estéril e o solo passa a ser um solo estéril.
Ou seja, tudo aquilo que você planta, tudo aquilo que você semeia no ventre, passa a ser estéril. E tudo aquilo que você semeia no solo passa a ser estéril. Gabriel, o que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. O que eu quero dizer com isso é que toda criança que nasce de um ventre que é ímpio, essa criança ela não precisa fazer nada de errado, ela já nasce pecadora. Já nasce, porque nós estamos falando sobre natureza, natureza adâmica. E tudo aquilo que é feito na terra, que é feito pelo ímpio, debaixo de maldição, é infértil. Nossa, Gabriel, mas eu estou vendo bilhões e bilhões de dólares. Isso não é infertilidade. Está multiplicando ali. Não, não está. Não está. Nós já vamos entender isso. Vamos lá. Então olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 15 a 20, diz assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Então aqui nós estamos lendo sobre a maldição que recaiu sobre a humanidade a partir do pecado de Adão e Eva. Então aqui nós estamos vendo que a primeira coisa que acontece, ele está falando sobre descendência, ou seja, ele está falando sobre o ventre. Ele está falando sobre aquilo que é gerado a partir da mulher. Estabelecerei inimizade, porquanto este te ferirá a cabeça e tu picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na tua gravidez. Em meio à agonia darás à luz a filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, olha só, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu proibira comer? Maldita é a terra por tua causa. Olha só, então nós temos a segunda maldição. A primeira maldição, ventre. Segunda maldição, solo. Um solo amaldiçoado, um ventre amaldiçoado, um ventre infértil, um solo infértil. Porque escutastes, maldita é a terra por tua causa, com o sofrimento obterás do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás do teu pão. E que voltes ao solo, pois da terra fostes formado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto seria a mãe de toda a humanidade. Então nessa passagem, nós vemos que por meio do pecado, uma maldição foi estabelecida para a raça humana. Que maldição era essa? A primeira maldição é que do ventre da mulher haveria inimizade. Que do ventre da mulher haveria sofrimento para gerar filhos. Isso daqui não está falando apenas de uma gravidez, não está falando apenas da mulher ali com o bebê aos 9 meses na sua barriga, e então ali chega o dia em que ela vai dar à luz, e aquilo ali envolve sangue, envolve água, envolve sofrimento, envolve choro, envolve grito. Não está falando apenas disso, mas está falando também de um sofrimento que é causado por causa dessa natureza adâmica, por causa dessa natureza caída na família, nos filhos, na casa, no lar. Um ventre infértil fala sobre uma família dividida, fala sobre uma família que tem tristeza, que tem gritaria, que tem choro, que tem infertilidade, que tem falta de multiplicação no seu relacionamento. E quando o pecado ele vem para a humanidade, nós vemos ao longo da história da humanidade, isso sendo cultivado, a inimizade, o coração dos pais e dos filhos sendo afastados, a inimizade entre marido e mulher, a briga, a gritaria, a falta de amor, a falta de cumplicidade, a falta de compaixão, o julgamento, a crítica, tudo isso, uma consequência de um ventre infértil, de um ventre que está agora debaixo de maldição. E nós vemos isso se alastrando na humanidade, né? Geração após geração. E em segundo, nós vemos aqui um solo infértil, um solo amaldiçoado. Novamente, qual é a característica da maldição? O sofrimento.
O homem planta, planta, planta no solo, só que a terra não consegue produzir para ele um resultado de acordo com aquilo que ele está plantando. Então o homem, ele até obtém riquezas, o homem ele até obtém um certo sucesso no seu trabalho, só que há um custo, é pesado, é um alto preço, sabe? Ah não, é minha empresa, é o meu ramo profissional, e ele vai lá e ele dá. Quando vê os seus filhos perdidos no pecado, quando vê o seu casamento todo destruído, porque ele passou mais tempo na empresa do que tempo em casa, quando vê, né, a família toda dilacerada, por quê? Porque eu tenho que trabalhar, não, eu tenho que acordar às 6 da manhã, eu tenho que dormir às 6 à meia-noite, não, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, se eu não plantar, eu não vou comer, eu não vou prosperar. E é aquela gana, sabe? Aquela gana por multiplicar o resultado do seu trabalho. E qual que é a maldição que está sobre o homem pecador? É que tudo que ele faz com um sofrimento. E o resultado daquilo que ele obtém com pesar, com suor. Só que, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós não pertencemos mais a essa maldição. Essa maldição não está mais sobre nós. Essa maldição não faz mais parte de quem nós somos. Cristo Jesus removeu de uma vez por todas essa maldição na cruz do Calvário. Eu e você fomos libertos da maldição de um ventre infértil. Eu e você fomos libertos da maldição de um solo infértil. E agora eu e você carregamos em nós o potencial de multiplicação. Sabe por quê? Porque Deus nos tornou férteis. Diga assim comigo: eu tenho um ventre fértil, eu tenho um solo fértil. Diga assim comigo: eu sou um solo fértil, eu sou um ventre fértil. Você precisa começar a se enxergar dessa maneira. Você precisa começar a olhar no espelho e parar de ver um solo infértil. Você precisa começar a se olhar no espelho e parar de ver um ventre infértil. Você precisa começar a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Você não é como qualquer um sobre essa terra. Você não anda sobre essa terra como um ímpio, mas você é justo. Você foi justificado por meio da fé em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, Ele nos concedeu. Então Deus, Ele resolveu esse dilema em Jesus Cristo. Diga assim comigo: dilema do sofrimento, da infertilidade, foi resolvido em Jesus Cristo. O Pai decidiu colocar a sua impressão digital na humanidade. Tudo aquilo que o diabo fez roubando da humanidade, a impressão digital de Deus, Deus falou assim: Satanás, você quis roubar, então agora eu vou resolver isso. Eu vou enviar o meu filho. Se nenhum homem na face da terra conseguiu resolver, eu mesmo irei para resolver de uma vez por todas aquilo que ninguém conseguiu resolver. E Deus então, Ele envia o seu filho. Deus então, Ele escolhe se esvaziar de si mesmo, para vir, para tomar forma humana, para se fazer o perfeito sacrifício. Então, através de Jesus Cristo, nós podemos então ter acesso a essa realidade da imagem e semelhança. Diga assim comigo: um novo nascimento. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui: como então nós temos acesso a um ventre fértil por meio do novo nascimento? Eu e você precisamos enxergar que nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Se você nasceu de novo, você é uma nova criação. Quantos nascidos de novo nós temos aqui? Amém. Se você é nascido de novo, diga: amém, eu sou nascido de novo. E como que nós nascemos de novo? Crendo que Cristo Jesus é o Filho de Deus, crendo que Jesus é o único Deus, o único caminho, a única verdade. Como que nós nascemos de novo? Quando nós escolhemos receber o Senhor Jesus Cristo em nossa vida como nosso Salvador. E ao nascer do Espírito, ao nascer de novo,
nós nos tornamos uma nova criação. O que esse versículo está nos dizendo? Que nós somos uma nova criação, as coisas velhas já se passaram. Quer dizer que as coisas velhas, um ventre infértil, um solo infértil, já não faz mais parte de quem nós somos. Mas em uma nova criação, nós nos tornamos férteis. Nós nos tornamos um solo que produz, um solo que multiplica. Por mais que hoje você olhe para você e você fale assim, não, Gabriel, tudo que eu faço dá errado, eu creio nessa palavra, mas tudo que eu faço, tudo que eu ponho em minha mão, parece que é o contrário daquilo que diz em Salmos. Parece que é o contrário de ser uma árvore plantada. Não, meu querido, você já é um solo fértil, você já é um ventre fértil. E sabe o que eu declaro sobre a sua vida, que vai ser realidade nesse ano de 2024? Nós veremos a realidade de Cristo se cumprindo na nossa vida. Em 2024 será um ano da multiplicação. Você verá multiplicar na sua vida em todas as áreas. Primeira coisa que vai acontecer na sua casa, os seus filhos, você vai olhar para eles e você vai ver uma realidade que você não vai conseguir explicar. Você vai olhar e você vai dizer, meu Deus, mas da onde veio tanta obediência? Da onde veio tanta submissão? Da onde veio tanto entendimento para parar quando eu falo? Agora chega. Olha só. Da onde veio esse comportamento de dividir os seus brinquedos com as outras crianças? Da onde veio esse comportamento de lavar a louça sem eu pedir? Da onde veio, né? As esposas vão dizer, mas Deus, da onde veio o meu marido fazer isso para mim? Da onde veio esse comportamento do meu marido trocar as lâmpadas queimadas sem eu pedir? E as esposas digam amém. Da onde veio o comportamento da minha esposa de me respeitar, de estar junto comigo, sem eu ter que tentar explicar para ela a direção? Da onde veio o meu marido chegando com um buquê de rosas para mim no final do dia? Sabe quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É sem você forçar. Meu querido, imagina um casamento que toda hora você tem que falar, faz para mim tal coisa, faz isso, eu não estou gostando, faz daquele jeito, faz daquele jeito. Isso é sofrimento. Mas nós não vivemos mais debaixo de maldição. Amém? Nós vivemos debaixo do Espírito de Deus. Sabe o que você vai ver em 2024? O coração dos pais se voltando aos filhos e dos filhos aos pais. Você vai ver a restauração da sua família. Você vai ver a multiplicação na sua casa. Você vai ver a multiplicação nas suas finanças. Você vai ver a multiplicação naquilo que hoje você tem. Você vai ver multiplicação de generosidade. Você vai ver multiplicação do amor. Você vai ver multiplicação da alegria. Isso é uma realidade. E nós veremos isso acontecer em 2024. Sabe por quê? Porque nós já somos terreno fértil. Nós já somos terreno fértil. E já existe uma semente dentro de você. A semente já foi plantada. Cristo já está em todos. Cristo já está em você. E sabe o que você faz quando tem semente? Você só tem que regar. Você só tem que regar. Você só expõe a semente ao sol e à água. Sol e água, sol e água. Nós regamos a semente. Você precisa fazer alguma coisa? Você precisa ficar, cresce, 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 cresce. Tem que forçar alguma coisa? É pela força? É pela violência? Não, é pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Tudo que nós temos que fazer é, Espírito Santo, me rega com a tua palavra. Espírito Santo, eu estou aberto, a semente já está aqui, faz na minha casa, que na minha vida se cumpra a tua palavra, que na minha casa, que no meu casamento se cumpra a tua palavra, que na vida dos meus filhos se cumpra a tua palavra,
que no meu trabalho se cumpra a Tua palavra, que nas minhas finanças se cumpra a Tua palavra, que na minha saúde se cumpra a Tua palavra. Isso é assim. É dessa maneira que nós vemos se multiplicando. Então Efésios 2:10 diz: nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Quem aqui é criação de Deus realizada em Cristo Jesus? Nós já somos uma nova natureza. Veja, a primeira criação foi formada do barro. Eu e você não somos formados do barro. Você sabia que eu e você não somos formados do pó da terra mais? Eu e você somos criação de Deus realizada em Jesus. Nós somos uma nova criação. Está errado você dizer, ô barro, ô pó da terra. Porque a matéria do pó da terra é uma matéria de maldição. O pó da terra é amaldiçoado, a serpente está ali rastejando. A serpente rasteja sobre ou sob o pó da terra? Sobre. Você é pó da terra ainda? A serpente está rastejando sobre você ainda? Não está mais. A serpente está onde? Debaixo dos nossos pés. Quem é nova natureza pisa na serpente, não está debaixo da serpente. Quantos entendem isso? Eu e você não estamos mais debaixo do padrão desse mundo, não estamos mais debaixo do sistema do pecado, para nos entregarmos aos desejos carnais, para vivermos de acordo com aquilo que o padrão desse mundo determina. Não somos assim, mas a partir de agora somos justos, somos herdeiros, somos férteis, multiplicamos. E por isso pisamos a serpente. Por isso pisamos. Então entenda, eu e você somos uma criação realizada em Cristo Jesus. E se essa criação ela é realizada em Cristo Jesus, nós vivemos de forma diferente. Olha só João capítulo 1, versículo 12 e 13. Todos quantos o receberam. Todos quantos o receberam. Quem aqui recebeu Jesus Cristo? Todos receberam Jesus Cristo? Todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Para você ser filho de alguém, isso implica em um novo nascimento, em um nascimento. Eu e você somos nascidos de Deus. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu sou nascido de Deus. Agora abre os seus olhos e diga assim: Satanás, eu sou nascido de Deus. Gente, isso é assim. Você precisa dizer: Satanás, eu sou nascido de Deus. Nessa área você não mexe na minha vida. Satanás, você não mexe nos meus filhos, porque eu sou nascido de Deus. Satanás, você não mexe nas minhas finanças, porque eu sou nascido de Deus. Satanás, você não mexe no meu casamento, porque eu sou nascido de Deus. Nós somos nascidos, nós somos uma nova criação. Por isso tudo que fazemos prospera. Por isso podemos multiplicar em abundância. Ou seja, aos que creram no nome, os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meu querido, nós não nascemos do sangue, ou seja, nós não nascemos da nossa mãe e do nosso pai. Nós não nascemos por vontade do homem. O nosso pai e nossa mãe quiseram, eu sonhava com um filho, com uma filha. Não, você é nascido de Deus. Você entende isso? Você é obra desenhada, pensada, sabe, costurada de Deus. Você tem um pai, o teu pai é Deus, o meu pai é Deus. Nós fomos desenhados por Ele, nós fomos originados por Ele, nós somos uma nova criação realizada em Cristo Jesus pelo nosso Pai Celestial. Meu querido, isso quer dizer muita coisa. Isso precisa tirar a sua mente de um lugar de escravidão. Isso tem o poder para tirar a sua mente de um lugar de infertilidade, porque você não é mais infértil. 1 Pedro 1,23, fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, olha só, mas uma semente imperecível. Diga assim comigo: uma semente imperecível foi depositada dentro de mim.
Que semente é essa? Cristo Jesus, o Verbo, a palavra de Deus. A semente que está dentro de você não é uma semente que irá perecer, é uma semente que irá multiplicar. Você sabe como que acontece a multiplicação no reino de Deus? A multiplicação no reino de Deus acontece da seguinte maneira: Deus já está multiplicando. Agora é a tua decisão entrar nessa multiplicação ou não. Você entende que não é você que multiplica, mas você entra numa equação. Você entende que a equação, ela não tem nada a ver com você, ela tem a ver com Deus. E você precisa escolher entrar nessa equação. Quando você escolhe colocar o teu casamento na equação, quando você escolhe colocar a tua empresa na equação, quando você escolhe colocar os teus filhos na equação, quando você escolhe colocar a tua vida na equação, você multiplica. Mas quando você acha que a responsabilidade de multiplicar é tua, você fica tentando e você não vê resultado. Não vê resultado. Mas quando você aprende a colocar-se na equação de Cristo aqui na terra, no propósito de Cristo aqui na terra, a multiplicação começa a acontecer. Tudo aquilo que é feito fora do propósito de Deus na terra não multiplica. Não multiplica. Mas tudo aquilo que é feito no propósito de Deus na terra multiplica. Porque o propósito de Deus é a equação de Deus. Então nós precisamos nos incluir nessa equação. Nós precisamos nos incluir. Muitas pessoas dizem, né? Deus abençoa o meu caminho. Deus, eu estou começando essa empresa, abençoa essa empresa. Deus, por favor, me abençoe, né? Enquanto que seria muito mais fácil você já entrar num caminho que é abençoado. Você se incluir aonde já está. Você entende? Já existe uma vontade de Deus, inclua-se nela. Já existe um caminho de Deus, inclua-se nele. E quando você fizer isso, multiplica, porque não vem de você só é um canal. Romanos 8:29 diz: portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Ou seja, Deus, o que Ele fez? Ele escolheu você para colocar a impressão digital dele em você. E essa impressão digital é o potencial de multiplicação, é a fertilidade. Deus, Ele colocou aquilo que Ele havia dado para Adão e Eva, que havia sido roubado pelo pecado, agora Ele coloca em você. Por meio de Cristo Jesus, você se tornou a imagem e a semelhança do próprio Deus aqui na terra. Eu e você somos a imagem do próprio Deus. Quando as pessoas olham para nós, quem elas enxergam? Cristo Jesus. Quando as pessoas olham para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para a sua empresa, para os seus negócios, quem elas enxergam? Jesus. Então, por quê? Porque você foi incluído nele, ele foi incluído em você. Então, a partir de agora, tudo que você faz nessa terra revela ao Pai. Você se tornou a imagem e a semelhança do Pai. Então eu quero trazer uma história aqui para você, para a gente finalizar nessa manhã. Lucas, pode vir. Essa história é uma história muito interessante. Nós vemos aqui o primeiro e último profeta que vem para anunciar Jesus na terra. O nome dele era João Batista. E num determinado momento ali da vida de Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, o anjo vem e ele traz uma palavra para Zacarias. E o que ele diz para Zacarias? Zacarias, você terá um filho. Só que o ventre de Isabel era um ventre estéril. Zacarias e Isabel não podiam gerar um filho, porque era um solo infértil. Aqui nós temos uma figura da humanidade. Aqui nós temos uma figura de como o homem estava antes da chegada de Jesus Cristo na terra. E o anjo ele vem trazendo uma palavra. E ele traz uma palavra para Isabel e ele diz: Zacarias, fale para tua esposa que
vocês terão um filho. E o que acontece com Zacarias? Zacarias, ele duvida dessa palavra. Zacarias, ele questiona essa palavra. Zacarias, ele questiona essa natureza. E como resultado disso, o anjo fala: então, Zacarias, eu vou fechar a tua boca. Para você não falar, você vai ficar sem falar. Porque se você falar, né, não tem que falar. Não tem que falar. Mas essa palavra vai acontecer. E somente quando ela acontecer, somente quando ela vier a se tornar realidade, você voltará a falar. É muito tremendo. E daí, Isabel engravida, o tempo se passa, e nós temos um encontro de Maria com Isabel. E Maria encontra Isabel. Maria também, uma figura da humanidade. Uma mulher que era virgem e que recebe dentro dela a semente espiritual, o próprio Senhor Jesus Cristo. E ela é fecundada com essa semente. E Maria então se acha grávida de Jesus. E daí Maria, ela vai encontrar Isabel. E nós temos aqui o famoso cântico de Maria. Vamos ler essa passagem? Que está em Lucas capítulo 1, versículo 41 a 55. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou plena do Espírito Santo. E com um forte grito exclamou: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas qual o motivo dessa graça maravilhosa? Que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Pois no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Olha só, bem-aventurada, ou seja, feliz é, diga assim comigo, feliz é. Isabel está dizendo para Maria: Maria, feliz é você que acreditou, aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Então declarou Maria: engrandece minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador, pois contemplou a insignificância da sua serva. Mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso realizou maravilhas a meu favor. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele operou poderosos feitos, com o seu braço dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos, ajudou a seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinita, a favor de Abraão e a sua descendência para sempre, assim como prometera aos nossos antepassados. Sabe o que é tão maravilhoso aqui em Maria? Isabel diz assim para ela: feliz é você, porque acreditou na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor se cumpriria. Sabe o que Isabel estava dizendo para Maria? Maria, feliz é você que recebeu essa semente, que acreditou que essa semente era verdade, que acreditou que essa semente se multiplicaria, que acreditou que não tinha nada a ver com você, que não tinha nada a ver com o seu esforço, que não tinha nada a ver com aquilo que você poderia fazer para isso acontecer,
porque não tinha a ver com você, mas tinha a ver com Deus colocando dentro de você essa semente, porque aquele que coloca é aquele que cumpre, é aquele que faz. Mas triste foi Zacarias, né, Maria? Que não acreditou na palavra, que duvidou da palavra de Deus, e por isso foi privado de falar. Meu querido, o que estava dentro de Maria? Quem estava dentro de Maria? Quem estava dentro de Maria? Jesus. O que estava dentro de Maria? Uma semente. Que semente era essa? Jesus. Quem Jesus é? Jesus é o verbo, é a palavra. O que está dentro de você? Quem está dentro de você? Quem está no seu ventre? Quem está nesse solo? O que está nesse solo? O que foi plantado nesse solo? Eu e você carregamos Jesus dentro de nós. Eu e você carregamos Jesus dentro de nós. Eu e você fomos engravidados com essa semente. Eu e você recebemos a semente do próprio Deus na nossa vida. Você entende que não tem a ver com a gente, não tem a ver com você, mas aquele que plantou, ele dará o crescimento, ele multiplicará. Aquele que oferta a semente ao que semeia, multiplicará. Quantos estão entendendo aqui, querido? Feliz é você que acreditou nessa palavra. Feliz é você que recebeu essa palavra. E Maria, ela regozija. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 diz: aquele que oferta a semente ao que semeia, e pão ao que tem fome também vos suprirá e multiplicará a semente. Aquele que oferta a semente ao que semeia, ou seja, aquele que deposita a semente, Deus, ele depositou a semente em você. Ele depositou a semente em você. Ele multiplicará essa semente. Aquilo que está dentro de você irá multiplicar. Irá multiplicar. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Meu querido, você é fértil. Você não é infértil. Você está aqui nessa terra para ser um sucesso. Você está aqui nessa terra para amar. Você está aqui nessa terra para compartilhar daquilo que está dentro de você. Você pode dizer: mas eu sou insignificante. Não. Feliz é você que reconhece essa semente, que recebeu dessa semente, que creu nessa semente. Ele foi depositado dentro de você para que você multiplique. E você irá multiplicar. Você irá multiplicar. 2 Pedro 1, 2 a 3, eu finalizo com esse texto. Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória. Tudo que eu e você precisamos para viver essa vida, tudo que eu e você precisamos para multiplicar nessa vida, já foi depositado dentro de nós. E aqui Paulo está dizendo que a graça e a paz vos sejam multiplicados no conhecimento de Cristo Jesus. A única coisa que nos faz multiplicar a semente é o sol, é a água, é essa semente sendo regada pela palavra. Tudo que eu e você temos que fazer é estarmos abertos para esta palavra. Tudo que eu e você precisamos fazer é nos abrirmos para essa palavra, é dizermos: Espírito Santo rega, Espírito Santo cumpre assim na minha vida como tu determinastes. Espírito Santo, realiza a tua palavra na minha casa, realiza a tua palavra na minha vida, que ela venha se cumprir. Todas as vezes que eu e você
você recebemos dessa palavra, declaramos dessa palavra, nos unimos a essa palavra ela começa a testificar na nossa vida, ela começa a multiplicar na nossa vida. Você entende, meu querido, que o valor da palavra dentro de nós, ela carrega um valor de multiplicação. Quando Deus diz no Éden para Adão e Eva: multipliquem, sejam férteis e multipliquem, Ele está dizendo assim: Adão, tudo que você fizer aqui vai multiplicar. Eva, tudo que você colocar as suas mãos irá multiplicar. Você acredita que em Cristo Jesus isso é muito mais válido do que para Adão e Eva? Muito mais, é muito mais. Nós temos o próprio Deus em nós. Quem será contra nós? Quem nos acusará? Sabe, quem dirá: não vai dar certo? Vai. Quem pode dizer: não vai prosperar? Vai. Porque não sou eu, não é você, mas é Cristo em nós, é a semente em nós. Amém? Um potencial de multiplicação. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé no seu lugar comigo. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos.